Fala galera do Nuvens de Valores, 2 de junho de 2023, sexta. Nesse vídeo vamos trazer para vocês alguns fechamentos semanais que sempre trazemos aqui para vocês. Nesse vídeo teremos petróleo Brent, Prio 3, 3R, Petro 4 e decidi também trazer o gráfico da Vale 3, já que se trata também de uma commodity. E estamos também num ponto gráfico interessante para estudarmos juntos, deixando sempre bem claro, reforçando sempre aqui para vocês, são apenas estudos, não é recomendação de compra ou venda de ativo. Sem mais delongas, começando aqui pelo petróleo Brent, é interessante a gente sempre estar antenado também quanto ao preço do petróleo, porque ele pode impactar diretamente os ativos correlacionados ao petróleo. Essa semana o Brent fechou na casa dos $76, uma queda de 1,24%, e o que temos aqui no nosso gráfico semanal. Para quem está chegando agora no nosso canal, a gente gosta de estudar os gráficos com as nuvens de Shimoku. Percebam que temos aqui uma nuvem que permanece vermelha, uma nuvem futura vermelha, e o preço permanece também com fechamento abaixo das nuvens. Então, segundo as nuvens de Shimoku, a gente ainda continuaria com uma direção aqui de preço até o momento mais baixista. O que a gente também gosta de ver no nosso gráfico, a gente gosta de estudar essa média vinho, que é a média de 26 períodos, a nossa Kijun, média mais importante aqui no canal, já que a gente se trata aqui o nosso canal, um canal que estuda as nuvens de Shimoku. A gente gostaria de ver o petróleo Brent, um fechamento acima dessa média vinho, depois termos um cruzamento de médias. No entanto, a gente continua aqui com um fechamento abaixo dessa média vinho, a média de 26, tradicional Kijun aqui do nosso Ishimoku. Essa média, essa semana, estaria na casa dos $79,61. E essa semana fechamos na casa dos 76. A gente permanece com fechamento abaixo dessas médias. Aqui, as duas do Ishimoku, na verdade. Porque temos também a nossa média verde-limão, que é a média de 9 períodos aqui do nosso Shimoku, a nossa Tenkan. O que nos chama a atenção é que estamos aqui trabalhando entre a aritmética de 200 e a exponencial de 200. A gente chama a região aqui do sanduíche, entre as duas médias de 200. Muita atenção, interessante que o ativo volte pelo menos a retomar aqui essa exponencial de 200, que essa semana estaria na casa dos $77. Deixa eu ver quantos centavos aqui para trazer com precisão para vocês. 77,76 dólares. Então interessante, a semana que vem, quem sabe um fechamento aí na casa dos $78 para retomarmos a exponencial de 200. Muita atenção, a gente não gostaria de ver o Brent fechando aqui abaixo dessa aritmética de 200, porque pode reforçar aí um viés mais baixista. É claro, o ativo pode até perder a média, depois recuperar, mas o ideal é a gente respeitar a média, assim como ela respeitou aqui na semana de 20 de março. Então a gente continuaria aqui com um cenário mais baixista para o petróleo, que chama atenção também o nosso DMI negativo acima do positivo no semanal aqui do petróleo, desde a semana de 14 de novembro de 22, e chama atenção também essa linha azul, que é o nosso ADX, ganhando força, velocidade aqui, indicando uma força na tendência baixista. Por quê? Porque é o nosso DMI negativo que está acima aqui do nosso positivo. Percebam aqui, olha só, o nosso ADX apontando para cima essa semana ainda, indicando aqui uma força realmente na tendência. Muita atenção, interessante a gente voltar a trabalhar em cima da exponencial de 200, principalmente aqui acima das nossas médias de Shimoku. Vamos continuar aqui nosso vídeo trazendo só rapidamente sempre o Brent, porque é ideal a gente ficar sempre antenado com o preço também do petróleo. Trazendo essa semana aqui Prio 3, o que tivemos em Prio 3? Essa semana fechamos com uma queda de 0,08%. Nessa sexta-feira fechamos em alta de 3,37%. Prio 3 na contramão do Ibovespa, já que essa semana o Ibovespa operou em alta de 1,49%. Fechamos nos 112.558 pontos. E aqui o que temos? O gráfico semanal de Prio 3. Permanecemos com a nuvem futura aqui verde, indicando uma probabilidade ainda, segundo as nuvens, movimento mais altista. Lembrando que as nuvens, o ideal é o ativo continuar com fechamentos acima das nuvens, e a nuvem também pode servir como uma região aqui de suporte ou resistência. Se o preço está acima das nuvens, pode servir como uma região de suporte. Preço abaixo das nuvens pode servir como uma região de resistência. E o que temos aqui, conforme a gente já trouxe para vocês há algumas semanas, a gente permanece com um cruzamento da média rápida no semanal, que é a nossa verde-limão, a Tenkan, fez um cruzamento aqui que seria um cruzamento de venda fraca. O que é um cruzamento de venda fraca? Quando tem um cruzamento da média rápida do Shimoku com a média lenta, e esse cruzamento de venda é acima das nuvens, né? Então, o que é interessante de a gente ver aqui na Prio 3 nas próximas semanas, a gente um fechamento acima da nossa média vinho, que estaria nos R$36,40, para a gente fechar acima dessa média, começar a renovar as máximas, para a gente trazer essa média verde-limão
acima da média 20 para ter um cruzamento de compra, aí seria um cruzamento de compra forte no gráfico semanal. Lembrando que eu uso o termo técnico de compra forte e compra fraca, não é recomendação de compra ou recomendação de venda, apenas trazendo para vocês aqui a movimentação do preço. Olha só, interessante a gente ver aqui que essa semana, abril 3, novamente, assim como a gente já tinha conversado da possibilidade dessa média verde-limão, a de 9 períodos, a Tenkan do Ichimoku, como uma região de suporte do ativo aqui no semanal. A gente conversou nas últimas semanas como essa média verde-limão tem sido aqui uma região de suporte na Prio 3. Essa semana, a Prio 3 tinha a média rápida de 9 períodos do Ichimoku na região dos R$ 34,75. Foi uma semana de queda, é verdade, mas deixa aqui um candle com uma região aqui, um candle bem robusto, um pavio inferior aqui bem robusto, indicando uma possibilidade, é claro, sempre é uma possibilidade, a gente não tem certeza, de suporte, e novamente ela não consegue fechar abaixo da média verde-limão. Olha só que interessante, desde a semana de 10 de abril de 23, ela continua respeitando aqui essa média. Vamos continuar com a hipótese que é interessante não termos aqui um fechamento abaixo dessa média, já que ela vem servindo há muitas semanas aqui como região de suporte. E o que é interessante, a gente voltar a fechar acima aqui da nossa média vinho, retomando e renovar a máxima. A máxima desse movimento aqui, a gente tem trabalhado o quê? Com a máxima desse candle de 15 de maio de 2023, uma máxima em R$ 37,34. Interessante aí nas próximas semanas a gente renovar essa máxima e de preferência até um fechamento aqui acima desse 37,34 para a gente começar a apagar aqui essa movimentação do preço anterior para quem sabe interpretar que o ativo pode começar a renovar seus topos e, quem sabe, testar novamente lá a máxima dos R$ 43,79. Mas a verdade é que no semanal a gente permanece com esse cruzamento aqui com a média rápida abaixo da média lenta, não é interessante aqui no nosso Ichimoku. A gente também chama atenção que temos a nossa Tenkan, deixa eu trazer aqui, tirar um pouco o zoom para vocês enxergarem melhor o que a gente está conversando. Essa linha azul aqui é a linha de atraso do Ichimoku. Muitos traders utilizam ela como um filtro de entrada ou até mesmo de saída dos ativos. Prestando atenção aqui, olha só, a gente tem essa linha azul dentro do preço. Quando essa linha está aqui dentro do preço, pode reforçar um viés de lateralidade, tá? E é interessante quando a gente tem um fechamento aqui acima dessa região que a gente conversou aqui mais ou menos acima dos 37,34, para quem sabe essa linha sair de dentro dos candles. Enquanto ela estiver aqui dentro desses candles, principalmente gráfico semanal, que é um tempo maior, a gente pode esperar também uma lateralização aqui do ativo. Trazendo rapidamente o semanal do Ichimoku, então vamos trazer aqui também os nossos demais indicadores. O que nos chama a atenção aqui, o nosso DMI, essas duas linhas são aqui DMI negativo e positivo, e essa linha azul é nosso ADX. Nosso ADX continua aqui perdendo força abaixo do nível de 20, reforçando uma ideia de lateralidade. Percebam como o nosso DMI positivo cruza para cima, agora essa semana nosso DMI negativo cruzando para cima. Então a gente tem um ADX aqui perdendo força, indicando uma probabilidade de um viés mais lateral no gráfico semanal, o que conversa também com a nossa Chico Span, nossa linha de atraso do Ichimoku, que está dentro do preço, assim como eu acabei de mostrar para vocês. O que não foi interessante, essa semana novamente nosso DMI negativo cruza acima do positivo, indicando uma probabilidade aqui talvez de direção mais baixista para o preço no gráfico semanal. A gente ainda não tem uma tendência, porque esse ADX está abaixo do nível de 20, mas muita atenção se pelas próximas semanas esse DMI negativo continuar aqui ganhando força e nosso ADX começar também a subir. Mas a gente gosta de ver sempre o DMI positivo acima do negativo, por mais que a gente não tenha uma tendência ainda definida no gráfico. A gente chamou também muita atenção aqui no nosso Money Flow Index, é um indicador que a gente gosta de colocar apenas para trazer uma leitura rápida aqui sobre o volume, o fluxo aqui do nosso ativo. A gente teve um topo desde 7 de novembro de 2022 e a gente percebe o que aqui, ele renovando aqui os topos cada vez mais baixos e os fundos também aqui cada vez mais baixos também. Traçando aqui de uma maneira bem rápida, só para vocês pegarem o raciocínio aqui, a gente percebe o que? Um zigue-zague descendente aqui do fluxo, como se fosse o fluxo do dinheiro aqui no nosso ativo. A gente gosta de ver quando o nosso Money Flow Index segue o que? Renovando os topos, e principalmente manter um nível pelo menos acima do nível de 50. Não quer dizer que cruzou abaixo dos 50 é para vender, mas
é o interessante a gente ver quando esse fluxo está mais comprador que vendedor. Enquanto ele estiver aqui abaixo do nível de 50, isso aqui ele vai ficar para a gente vermelho. Então a gente chamou atenção até, já tem umas 2 ou 3 semanas que a gente fez essa leitura aqui para esse indicador para vocês e foi bem assertiva, porque a gente percebe que a Prio 3 não consegue renovar o topo ou não consegue deslanchar aqui o preço. A gente espera que nas próximas semanas o ativo feche, tá um fechamento acima da média vinho, mas a gente também acompanhando aqui algum tipo de movimentação de renovando o topo aqui no nosso Money Flow Index e também o nosso DMI positivo voltar com cruzamento acima do negativo e de preferência um ADX ganhando em velocidade para quem sabe a gente ensaiar uma nova tendência de alta no gráfico semanal da Prio 3. Mas trazendo também, essa semana tivemos o fechamento do mês, então vou trazer rapidamente, lembrando que aqui a gente tem um foco mais no gráfico semanal, mas é interessante a gente ver também o gráfico mensal dos ativos. Olha só, há muito tempo a Prio 3 vem com cruzamento de médias, a média verde-limão acima da média vinho no gráfico mensal, esse é o gráfico mensal, há muito tempo ela segue com cruzamento de média verde-limão acima da média vinho. Pelo gráfico mensal a gente ainda estaria aqui acima das nuvens e também acima da média vinho. Eu ficaria mais atento caso também aqui a gente perder a média vinho no nosso gráfico mensal. Para esse mês aqui de junho, a média vinho estaria nos R$30,01. Não quer dizer que é um fechamento abaixo que é para vender ou um fechamento acima que é para comprar. Eu só apenas trago os pontos interessantes do gráfico. A ideia é deixar um legado para vocês, vocês melhorarem, assim como a gente sempre tenta evoluir cada vídeo, trazer mais informações, uma análise melhor para vocês. A ideia é vocês assistirem o vídeo e também melhorar o olhar gráfico de vocês para os ativos. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscreva no nosso canal. Agradeço sempre quem deixa o like também em comentários para ajudar que o nosso vídeo continue a ser recomendado aí no YouTube. Vamos continuar agora com a 3R na tela. Continuando nosso vídeo agora com a 3R. 3R essa semana teve uma alta de 4,07%. Fechamos nos R$ 31,95. Primeira coisa que eu gosto de mostrar aqui no gráfico da 3R é o movimento mais lateralizado. Desde a série histórica aqui que temos a partir de novembro de 2020, percebam que quando o ativo chega aqui mais ou menos na região dos R$ 49,50, ele faz uma região aqui de resistência, um topo, e uma região de fundo aqui próxima dos R$ 25, 26, R$ 27. Percebam, foi fundo aqui em novembro de 21, depois faz um fundo em julho de 22, e aqui por volta de março, abril, a gente novamente visitou essa região aqui dos R$ 25, R$ 27, e novamente tivemos uma região de suporte. O ideal do Ishimoku, que a gente gosta de estudar os ativos aqui com as do Ishimoku, é quando a gente pega um gráfico, quando ele faz movimentos mais amplos, que a gente consegue identificar melhor a tendência. Não seria o gráfico ideal para a gente operar aqui com o Ishimoku, mas gosto sempre de trazer a 3R também aqui para vocês. O que temos essa semana? Aqui fechamos com uma alta de 4,07%. A gente continua com o gráfico semanal, fechamento abaixo das nuvens, abaixo da nossa média vinho, a média vinho que é a média aqui mais importante do nosso canal, que é a média de 26 períodos do Ishimoku, a Kijun, é uma média que não é exponencial nem aritmética, é uma média própria com o cálculo do Ishimoku tradicional 26 períodos. Essa média estaria aqui nos 37,67, então a gente ainda estaria negociando abaixo também da média mais importante aqui do nosso canal. No entanto, o que nos chama a atenção, essa semana novamente a média verde-limão, que é a média mais rápida do nosso canal aqui, a média de 9 períodos do Ishimoku, a nossa Tenkan, estaria aqui na região dos R$ 30,72 e mais uma vez a média aqui vem servindo como região de suporte. Desde a semana aqui de 2 de maio de 2023 foi suporte, semana de 15 de maio suporte, novamente aqui próximo a essa média em 22 de maio também, uma região de suporte, e aqui essa semana deixa um pavio inferior aqui interessante e fechamos novamente acima dessa média. O ideal é que o ativo, pelo menos, é o mínimo que a gente gosta de ver no gráfico semanal, a gente trabalhar aqui o mínimo do mínimo, porque o ideal é sempre trabalhar aqui acima da nossa média vinho, mas aqui o mínimo do mínimo do semanal é a gente continuar mantendo esse suporte aqui acima dessa média verde-limão. Essa semana retomando, aqui estaríamos nos R$ 30,72. Durante a semana que vem, vou trazer uma atualização aqui do fechamento da 3R e a gente vai dar uma olhada no gráfico semanal se ele vai continuar com essa média rápida dos R$
R$1,72. É um ponto muito importante aí para o ativo não termos aqui um fechamento abaixo dessa média, porque realmente com fechamento abaixo dessa média pode ser que a gente comece a acelerar aqui um movimento mais baixista. Lembrando que apenas um estudo gráfico, não é recomendação de compra ou venda de ativo, trazendo também os demais indicadores aqui no nosso gráfico semanal. O nosso DMI negativo permanece aqui acima do positivo, o ideal é que o nosso DMI positivo volte a cruzar novamente no negativo para a gente indicar que, quem sabe, uma direção de preço mais altista, coisa que a gente não vê aqui pelo nosso DMI. E ainda temos aqui o nosso Money Flow Index abaixo do nível de 50, por quê? Enquanto ele estiver aqui abaixo do nível de 50, essa região ficará aqui vermelha para a gente. Não quer dizer que é para comprar ou para vender, mas a gente gosta de entender o que aqui no nosso canal? Que quando estamos com o nível de 50, a gente está com um viés mais comprador, indicando um fluxo de dinheiro mais comprador. Quando estivermos aqui vermelho, pode ser um fluxo ainda mais baixista. É interessante a gente manter aqui, renovando topos. Foi interessante, por exemplo, aqui trazendo o 8 de maio, olha só, nós tivemos um topo mais alto e ainda não perdemos esse fundo. Quem sabe nas próximas semanas a gente não tem uma renovação novamente de topo e quem sabe começa a acelerar aqui um fluxo mais comprador. Chamou a atenção esse fechamento de 8 de maio. O interessante é a gente não perder aqui esse fundo, perdendo o nível aqui de 25. Muita atenção, aqui é interessante, também tem esse indicador aí na tela de vocês. Então, sem grandes novidades aqui no gráfico semanal da 3R, a expectativa, quem sabe, já que a gente veio fechar aqui muito próximo da média verde-limão e trabalhando aqui lá com uma região de suporte, aqui é interessante a semana que vem o que? Uma renovação de máxima para quem sabe a gente vir buscar aqui um ponto interessante no gráfico. Chama atenção também que a nossa linha aqui vermelha, essa exponencial de 21, vem servido aqui como resistência na semana do dia 8, do dia 15 e na semana do 22. Interessante também ter ela na tela aí, que pode servir como uma região de resistência para as próximas semanas. Então a gente fica muito atento também com um fechamento acima dessa média aqui, a nossa exponencial de 21 nas próximas semanas. Essa semana aqui, ela estaria na região dos R$33,37, então é um ponto interessante aí também para a nossa semana que vem, mas percebam que aqui a gente segue aqui meio lateralizado, defendeu aqui na região dos R$25, R$27 como uma região de suporte, tenta o ativo trabalhar aqui renovando máximas, topos, mas realmente não mostrou ainda muita força, pelo menos até o momento. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscreva no nosso canal, acompanhe nossas análises, porque a ideia não é passar recomendação, mesmo porque a gente não pode nem passar recomendação de compra ou venda de ativo, mas é melhorar o olhar gráfico de vocês para poder aprender a identificar boas oportunidades onde vocês possam fazer um gerenciamento de risco e também vencer na Bolsa de Valores junto com a gente. Agora vamos continuar nosso vídeo com uma análise gráfica com as nuvens Shimoku da Petrobras, Petro 4. Continuando o nosso vídeo agora com Petro 4, essa semana a Petrobras fechou nos R$ 27,18, uma alta de 1,42%, lembrando que a alta do Ibovespa foi na casa de 1,49%, e o que temos aqui no nosso gráfico? A gente tem fechamentos acima das nuvens desde a semana aqui de 8 de maio de 2023, esse candle aqui, deixa eu tirar até as anotações aqui, ó, esse candle que foi bem robusto aqui com uma alta de 9,38%, apagando aqui as máximas de semanas anteriores. Foi um fechamento interessante, a gente chamou muito a atenção porque foi um candle bem aqui robusto e também com rompimento de nuvem. Interessante quando a gente tem um rompimento de nuvem com um candle assim mais forte. Muitas vezes tem um rompimento de nuvens e às vezes com um candle muito fraco, realmente não convence esse rompimento, né? Mas aqui realmente foi um rompimento interessante. Percebam que ele lateralizou aqui algumas semanas e começou a ensaiar aqui, renovando aqui os topos. Fica um pouco esticado agora para entrar pelo semanal. Lembrando que a gente gosta de estudar aqui com as médias do Ishimoku, a nossa média Tenkan, que é a média mais rápida do nosso canal. A verde-limão estaria nos R$ 24,20 e aqui a gente estaria trabalhando na casa dos R$ 27. Agora fica um pouco esticado para entrar pelo semanal. No entanto, a gente tem o quê? O nosso semanal trabalhando já com um cruzamento de nuvens também. Olha só que timidamente, essa primeira semana que provavelmente foi o cruzamento, exatamente primeira semana, a gente tem um cruzamento de nuvem futuro, ainda bem aqui
incipiente, a gente nunca sabe, porque muitas vezes tem um cruzamento numa semana e descruza na outra, mas é uma condição que a gente gosta de ver no Ishimoku, a nuvem futura começar aqui ficar verde, com um fechamento acima das nuvens, com cruzamento de nuvem, desculpa, com cruzamento de médias, verde-limão, com média vinho, que já foi dado aqui o cruzamento, a gente alertou desde a semana de 24 de abril de 23, e aqui nossa Chico Span, nossa linha de atraso do preço, 26 períodos, trabalhando acima das nuvens, essa linha azul aqui, e acima aqui do preço, indicando um momento mais comprador aqui pro ativo. Chama atenção também que temos aqui esse topo de 17 de outubro de 22, um topo na casa dos R$30,19, aí muita atenção, que também pode ser um ponto importante de resistência do preço, mas tem grandes novidades, a gente segue com condições interessantes aqui no nosso gráfico semanal, mas realmente para entrar pelo semanal ficaria aqui um pouco mais esticado. E o que temos aqui nossos demais indicadores? A gente ainda tem um ADX trabalhando no nível de 14, 15, abaixo do nível de 20, a gente ainda não teria aqui um movimento perfeito para falar que estamos numa tendência aqui forte de alta. O ideal é a gente recuperar esse nível aqui de 20, no entanto, a gente já está com o nosso DMI positivo acima do negativo, indicando uma direção de preço mais altista aqui pelo nosso IDMI. E trazer também agora para vocês o nosso Money Flow Index e nosso IFR aqui no gráfico semanal. A gente tem aqui no nosso gráfico semanal um topo mais alto, a gente observa também o nosso IFR aqui com um topo mais alto, ou seja, o nosso IFR está congruente, não indica por hora nenhuma divergência, estamos no nível de 65, ou seja, não estamos também na região de sobrecompra, entendendo uma região de sobrecompra apenas acima do nível de 70, ou seja, teria espaço pelo IFR para continuar seu movimento altista. A única coisa que realmente nos chama também a atenção, nosso Money Flow Index, vou desenhar aqui uma linha para vocês, olha só, de topos anteriores. A gente teve um topo aqui do nosso, essa linha verde é o nosso Money Flow Index, um topo em 13 de fevereiro na região dos 56, depois a gente teve um topo na região dos 54, 55, e essa semana a gente vem renovar um topo aqui mais alto do que semanas anteriores. No entanto, a gente não viu uma renovação de topo aqui do nosso Money Flow Index na região de 54, tá? Muita atenção, porque o ideal é quando a gente tem uma renovação de topo de preço, o nosso indicador aqui também renovar o topo. Muita atenção, caso, por exemplo, ele volte a perder esse nível de 50 aqui, pelo fato também de a gente já ter conversado que pode ser que está um pouco esticado, faria até algum sentido, alguma correção, não é recomendação, já que a gente não pode dar recomendação aqui no canal, mas a gente tem um cenário aqui interessante pelo Ishimoku, mas ao mesmo tempo o nosso Money Flow Index aqui não acompanhou a alta, pelo menos dessa semana. Interessante, a gente vai ver, acompanhar esse indicador na próxima semana, de preferência rompendo, aqui trazendo novamente para vocês, rompendo esses topos anteriores, coisa que a gente não fez até o momento, pelo menos aqui nessa semana de Petro 4, mas realmente foi um movimento interessante essa semana. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscreva no nosso canal. A ideia não é dar recomendação, mesmo porque a gente não pode fazer recomendação, é vocês acompanharem o canal para começarem a entender o raciocínio que a gente propõe aqui para vocês. Agora vamos continuar nosso vídeo com Vale 3. Vale que também está em um momento gráfico bem interessante para nossos estudos. E para encerrar nosso vídeo, Vale 3 gráfico semanal na tela. Essa semana, Vale 3 teve uma alta de 2,43%, fechamos nos R$ 67,94. E por que o gráfico da Vale 3 está bem interessante para estudo? Lembrando sempre que não é recomendação de compra ou de venda, a gente só traz aqui para vocês as nuvens de Ishimoku e mais algumas ferramentas e indicadores para estudos, não são recomendações de compra ou de venda de ativos. E o que temos essa semana? A gente teve aqui um toque na nossa aritmética de 200, uma média muito importante. Essa linha pontilhada aqui, amarela, é a nossa aritmética de 200 e a linha amarela é a exponencial de 200. Percebam como... Aqui, deixa eu até trazer um zoom out aqui do gráfico para vocês. Trazendo aqui o fundo do Covid, Vale 3 aqui, segundo o nosso gráfico, chegou a valer por volta de R$ 23, R$ 24. Depois teve um rally intenso, mais ou menos até julho de 21. Depois a gente desenhou aqui uma ideia de um fundo em novembro de 21 e o ativo não consegue mais transpor aqui essa região aqui dos 95, 90 reais, mais ou menos, vem sendo uma região que de resistência. O que nos chama a atenção que a Vale 3 vem trabalhar aqui próximo numa região de suporte. A gente sempre alerta o que? É suporte até que não rompe, é resistência até que não rompe. Mas pegando esse fundo aqui de novembro de 21, traçando uma linha com esse suporte aqui,
também de agosto, setembro de 2022, a gente pega essas mínimas, duplica uma mesma linha aqui para cima e a gente tem uma ideia de suporte. Essa semana, então, tivemos o quê? Um toque na aritmética de 200. A aritmética de 200 no semanal da Vale 3 estaria aqui na região dos R$ 63,56. E a mínima foi de R$ 63,51. Ou seja, para quem operou na ponta compradora aqui, esperando um toque na aritmética de 200, comprou praticamente na mínima do candle semanal, com uma diferença aí de 5 centavos. E o ativo fechou interessante, a gente fecha aqui acima da aritmética de 200, novamente um fechamento acima da exponencial de 200. É claro, pode ser que o ativo faça o mesmo movimento aqui que fez em novembro de 21 e agosto de 22, pode ser que ele volte a buscar novas regiões aqui, comece a renovar os topos aqui no gráfico semanal, mas a gente nunca tem certeza do movimento do ativo, pode ser que ele realmente feche aqui acima das médias de 200 e nas próximas semanas ele venha aqui perder a aritmética de 200, muita atenção, mas foi uma compra interessante aí para quem deixou as médias de 200 no gráfico. E o que temos aqui nas nossas nuvens de Shimoku, já que o nosso canal gosta de estudar as nuvens de Shimoku, a gente permanece com uma nuvem futura vermelha, fechamento abaixo das nuvens, a gente também tem a nossa Chico Span, que é a linha de atraso aqui do nosso Shimoku já cortou abaixo dos candles aqui no nosso gráfico semanal, também abaixo das nuvens, indicando um momento mais vendedor aqui para a Vale 3. Então é interessante que as próximas semanas a gente continue renovando as máximas para quem sabe a gente voltar a trabalhar acima da nossa média verde-limão. Aqui é interessante que também a gente já teve um cruzamento de venda fraca desde a semana aqui de 24 de abril de 23, ou seja, é interessante a gente ganhar a média verde-limão, depois a média vinho, fazer o cruzamento, todo aquele ritual para quem já acompanha nosso canal. Agradeço sempre para quem deixa o like, se inscreve no nosso canal para estudar junto com a gente. Aqui a gente não faz recomendação, a gente faz o quê? Estudos gráficos para buscar boas oportunidades como essa aqui que vimos na Vale 3, ou seja, uma compra próxima de uma região de suporte e uma compra próxima também de uma média muito importante aqui para o nosso canal. No entanto, trazendo os demais indicadores, temos ainda o nosso DMI vermelho, o nosso DMI negativo acima do positivo, indicando uma direção de preço mais baixista, e nosso ADX continua aqui ganhando velocidade já acima do nível de 20, o nosso ADX aqui no nível de 24, já indicando já algum tipo de tendência, no caso, tendência negativa, tendência baixista, porque nosso DMI vermelho está acima do positivo. Interessante o que? A gente vê novamente quando o DMI positivo, verde, fica acima do negativo. O nosso Money Flow Index também, olha só, desenhou um topo aqui desde 5 de dezembro de 22, vou até marcar, vamos ver quando foi aqui, ó. Olha só, ele estava aqui na região dos 86, percebam que ele foi perdendo força, o preço até chegou aí para cima, mas depois ele começou aqui a perder força, assim como o nosso Money Flow Index. Estamos aqui vermelho, por quê? Porque o nosso Money Flow Index está abaixo do nível de 50, a gente até vê essa semana um rompimento aqui, continua desenhando novos fundos. O interessante é quando ele começa aqui romper os topos, para indicar que temos aqui, quem sabe, alguma força compradora de fato no ativo aqui da Vale 3. O nosso IFR na região do 38, não estamos aqui abaixo da região do 30, ou seja, ainda teria espaço para a gente continuar renovando os fundos sem estar aqui numa região de sobrevenda. Muita atenção, interessante, vamos ver se nas próximas semanas a gente vê algum rompimento aqui no nosso Money Flow Index e o ativo desenhar novos topos. Muita atenção caso a Vale 3 perder essas médias aqui no gráfico semanal. Retomando, exponencial de 200 essa semana estaria na região dos R$ 65,09 e a aritmética na região dos R$ 63,56, mas foi uma compra interessante aí para quem gosta de comprar próximo a regiões de suporte, porque muitas vezes o stop também pode ficar aí mais barato caso a compra não for bem sucedida. Sigam atentos, sempre estamos postando novos vídeos, estudem junto com a gente, que a ideia é deixar um legado de estudo para vocês, para evoluirmos juntos na Bolsa de Valores. Operem sempre com responsabilidade, gerenciem o risco de vocês, coloquem apenas dinheiro na Bolsa de Valores que vocês possam perder, tá? Então ficamos por aqui, forte abraço e bons investimentos!